Vou até os confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver para Cristo até o fim. Vou viver para glorificar ao meu Deus amado, Salvador. Nunca vi um amor igual que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Vou até os confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Deus foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal. Não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual e a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Bom dia, meus irmãos. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E vamos cultuar ao nosso Deus com toda alegria, com toda a nossa adoração. Bem-aventurada a Igreja de Cristo, lugar de sua habitação. Faremos uma leitura bíblica de alguns textos de Efésios capítulo 2. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém, meus irmãos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos o lugar da sua habitação, porque o seu Espírito habita em nós. E podemos juntos adorá-lo como família, como corpo. E nesse momento nós vamos orar. Vamos fazer uma oração de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Convido você aí da sua casa, com a sua família, orar juntamente conosco. Senhor Deus, querido Pai, nós queremos te dar graças, porque somos o teu povo, somos a tua igreja, o lugar da tua habitação.
Obrigada, Senhor, porque o teu Santo Espírito mora em nós, Senhor. Obrigada porque o teu Filho, Jesus Cristo, nos libertou, nos resgatou do pecado, nos redimiu, nos salvou. E por causa do que Cristo fez por nós, o Senhor, Pai, nos adotou como filhos teus. E podemos ser, Senhor, hoje chamados de teus filhos, teu povo, tua igreja. Obrigada, Senhor, por tão grande privilégio, oportunidade. E obrigada por esse momento de culto que estamos oferecendo a Ti. Fala, Senhor, aos nossos corações e recebe todo o nosso louvor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vamos relembrar o nosso tema e a nossa divisa, o tema anual da Firme Promessa, sabemos de cor, não é? Então, vamos recitar todos juntos? Firme promessa unida para a glória de Deus. A nossa divisa se encontra em 1 Coríntios 10, 31. Vamos juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Queridos, nós temos alguns avisos a dar. E o primeiro deles é que hoje à noite o nosso culto será presencial, como os irmãos já sabem, às 18 horas. Mas também será transmitido pelo nosso canal do YouTube. O culto acontecerá com todas as recomendações, né, de segurança, de higiene, como os irmãos já estão orientados. Um outro aviso é que no dia 7 de setembro, segunda-feira, feriado, dia da independência, nós teremos uma vigília de oração. A nossa igreja realizará uma vigília de oração online, tá certo? Será feita pelo Google Meet, será feita através de videoconferência. Como nós fazemos o encontro das mulheres, o encontro dos homens, naquela mesma plataforma, no Google Meet, nosso pastor vai estar enviando o link da reunião, né? O link da vigília para os contatos da igreja pelo WhatsApp. E cada irmão vai poder clicar no link, entrar na sala de oração e participar da nossa vigília. Nós teremos vários momentos de intercessão pelo Brasil, por Carpina, por nossa igreja. Teremos momentos de louvor também. E estaremos juntos, virtualmente, mas juntos, orando, intercedendo e cultuando ao nosso Deus. Então, dia 7 de setembro, segunda-feira, das 18 horas até as 24 horas. Então, a gente vai começar às 6 da noite e a gente, se Deus quiser, vai se estender aí orando e adorando a Deus até meia-noite, tá bom? Teremos também, durante esse momento, uma reflexão bíblica com o pastor Bob. Então, nós contamos com a presença de todos os irmãos para a nossa vigília de oração. Um outro aviso é sobre a nossa escola bíblica dominical online, né? Nós continuaremos, agora no mês de setembro, com a nossa EBD online. A EBD Kids continuará sendo transmitida pelo canal da igreja, às 10h15, nos domingos. A EBD dos juniores continuará por videoconferência nos domingos à tarde, às 15 horas. Os juniores, né, com a professora Sonaira, com a professora Thalita, já têm se reunido todos os domingos à tarde por videoconferência no Google Meet. Tem sido uma bênção e eles vão continuar com essa EBD. E os adolescentes iniciarão a sua EBD por videoconferência também, tá certo? Então, adolescentes, se liguem aí, o professor Clebson e a professora Camila vão estar com vocês todos os domingos à tarde, às 14 horas, também pelo Google Meet, para a aula de vocês online, tá bom? E os adultos, junto com a Sala Manancial, também vão estar fazendo a EBD
por videoconferência, pelo Google Meet, aos domingos também, e o horário da aula dos adultos será pela manhã, às 10h30, né? Logo após a transmissão do culto matinal, às 10h30, os adultos se encontrarão no Google Meet para a sua aula da EBD. Começando hoje, hein? Começando hoje, daqui a pouco, às 10h30, logo depois da transmissão desse culto, o professor de hoje será o pastor Ismael. Meus irmãos, o último aviso é sobre as nossas máscaras, né? Então, temos aí a venda de máscaras com a logo da nossa igreja, máscaras belíssimas que o Conselho Missionário providenciou para os irmãos nas cores preta e branca, 100% algodão, tamanhos M e G. E essas máscaras vão estar sendo vendidas em prol da nossa campanha de missões nacionais, que será iniciada em breve. O valor da máscara é R$5 e você pode procurar a Irmã Graça para fazer o seu pedido, para fazer as suas compras. Bom, são esses os avisos que nós temos para passar aos irmãos e agora nós vamos para o nosso tempo de oração, nosso momento de intercessão. E a irmã Enilda estará compartilhando conosco alguns motivos de gratidão e alguns pedidos. Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez, a capelania vai trazer para os irmãos pedidos e agradecimentos. Cada pessoa que pede, coloca diante de nós e de da igreja a sua situação. Essa pessoa está confiante. Estamos tirando para os amados 2 textos. O primeiro diz assim: Marcos, capítulo 1, verso 35, quando Jesus está anunciando a mensagem lá na Galileia, diz o seguinte: no dia seguinte, antes mesmo de amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Que coisa linda! Aquele já tinha as mãos dado no céu e na terra. Ele mostrava uma dependência grande do que ele acordava antes de amanhecer. Fora várias vezes, vários relatos na Bíblia, Jesus, ele se retirava para algum lugar isolado, calmo, tá? Ele ia estar com Deus, Pai, orando. E tem um hino que eu gosto muito. Entra no teu quarto, fecha a porta, chegou a hora de falar com Deus. Não é necessariamente no quarto, mas é tão bom vazio. Você pode parar da corrida e até das inquietações da mente. Agora, a gente pode orar todo o tempo, lavando roupa, lavando prato, no trabalho, quanto de. Mas é tão bom quando a gente está no lugar realmente relaxar, não se. Jesus foi para um lugar seguro. Possamos ter esse hábito. Oração é algo, é o nosso coração. Nós queremos agradecer a Deus e aos irmãos que oraram por nossa irmã Jane. Ela está bem, né? Tem melhorado bastante. Vai fazer fisioterapia e fonoterapia. Fonoterapia não, hidroterapia na água. E ela vai fazer por conta da água no joelho. Silone
se recuperou, tem alguns leves, Covid, mas já voltou ao trabalho. Agradece. Arthurzinho, que foi um bebê de 1 ano e 9 meses, a gente orando antes, durante a cirurgia, e hoje a família agradece à igreja. Ele recebeu alta hoje. Maravilha. Imagina o coração da mãe e do Arthurzinho, né? Poder sair daquela Maria, da UTI, e agora ele está na sua casinha. Nós queremos agradecer a Deus. Queremos agradecer a Deus pelo Pai amoroso, Pai que nos carrega no braço, um Pai que sempre está conosco e até quando a gente força, Ele nos dá, e a gente tem que agradecer a Deus. Outras circunstâncias e países estão vivendo iguais ou até possa. Nós queremos pedir pela família de Irmã Zeza. Seu cunhado faleceu ontem. A gente vinha orando pelo seu Luiz, servo de Deus, tanto ele como sua esposa, evangélicos, moram no Rio de Janeiro. Irmã César está de luto. Pede muito pela sua irmã, que agora está colocando a irmã dela. Irmã Eunice Bento, esposa de pastor Baruque, ela está numa UTI, está consciente, lúcida, orientada, mas ainda requer estar no hospital. Diabetes, problemas cardíacos. Então, vamos continuar orando por irmã. Também a Tuane, tinha filha dele. Tuane está com depressão. Também o Jorginho, filho de Solidários. Também eu quero pedir pelo capelão Gaven, Helen Vacinação. Ao princípio a gente entendeu que ele estava com Covid, pancreatite, levou ele até para um UTI. Ele já saiu da UTI, está bem, está recuperado. Mas o seu filho mais novo foi Covid. Uma luta para Helene. 3 pessoas nossas. Também peço oração por meu esposo. Sempre ele está tendo episódios de cuidado dele. Para que Deus, ele tem vários exames para fazer. Tá, otorrino. Para que Deus possa mostrar qual o caminho, tanto problema, ter ouvido curar. Por Auristela, ela está com problemas alérgicos, vai fazer exames, tem lhe incomodado bastante episódios alérgicos. Irmã Rosilda está com dores, conta de variz. Sua mamãe, né, voltou para casa, graças a Deus, mas também tenha cuidado. Ela já teve 2 infartos, é de idade, mas está se recuperando, graças a Deus. Elas agradecem, está em casa. Também queremos pedir por Dona Severina. Ela é avó da Morgânia e agora, aos 90 anos, ela ficou diabética, só que também está muito descansada. Já foi para o hospital, sai, volta, vai perfeito. E tem sido uma luta. Tanto faz o diabetes ter um pico alto de 400, como ela tem uma queda brusca de glicemia. Pede pela Dona Irene, é a mãe de irmão Amauri. E a mãe dele está muito ansiosa, nervosa, irritada. Tati e a Mauri têm feito de para ajudá-la nesse período. A gente sabe que muitos idosos têm
passado até por uma depressão, ou têm ficado, que estão muito em casa. Chega uma hora que eles ficam abatidos para poder. Aderito, conhecido por Coca, está na sala vermelha, ainda sendo investigado, ele não está bem. E ele é tio do irmão rival. Ele é seu tio. Esses são os pedidos. Temos um pedido muito especial agora. É o pedido por irmão Folha, muito querido. E muitos sabem que ele agora está passando questões judiciais. E isso tem abalado não só a esposa, mas a própria igreja está entristecida, mas entendendo que tudo está nas mãos. Ele é o dono da vida, é aquele que pode ir nos lugares mais sombrios onde a gente. E o nosso desejo e oração esteja pedindo para que Folha se inspire na história de José. Já passou. Que assim ele possa sentir Deus que ele serve. Está com ele. Tudo isso vai redundar em glória e testemunho. Que aonde ele está, Deus permitiu, ele possa licionar, fazer daquele lugar um campo para honra e glória. Deus abençoe a todos. Saudade. Vamos orar, meus queridos? Oremos. Pai querido, nós queremos, Senhor, nesse momento entregar em Tuas mãos cada pedido que foi feito pela irmã Enilda, entregar em Tuas mãos cada vida que foi citada aqui, Senhor. Queremos Te pedir por todos os enfermos, Pai, que foram citados, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa se revelar, Pai, a eles, que eles possam Te encontrar, mesmo nos momentos mais difíceis, Senhor. Também Te pedimos pelas pessoas que têm sofrido, que têm chorado, a dor do luto, a dor da perda. Te pedimos, Senhor, pela nossa cidade, pelo nosso país, nesse momento ainda de epidemia, Senhor. Pedimos por cada família que sofre, que tem sofrido a dor do luto, e também por cada pessoa que se encontra doente, que se encontra enfermo, em especial aqueles também que estão com coronavírus ou se recuperando dessa doença, Pai. Te suplicamos, Senhor, a Tua intervenção e o Teu cuidado sobre cada vida. E já Te agradecemos, Deus, por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes, por tudo que Tu tens feito, e porque cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas em Suas mãos, porque cremos que Tu és um Deus de misericórdia e graça, e por isso nós Te oramos. Em nome de Jesus, amém. Bem-aventurada a Igreja de Cristo, instrumento para a sua adoração. O texto do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, diz: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós agora teremos um momento de louvor, de cânticos espirituais, e convidamos o grupo de louvor. Minha pátria
sacrificar a pátria, salvar ou morrer pelo Brasil. Salve Deus da minha pátria varonil. Salve Deus da minha terra, esta terra do Brasil. Agora, meus irmãos, nós teremos a reflexão bíblica, a mensagem bíblica com o pastor Paulo. Graças a Deus, meus irmãos, é motivo de muita alegria estar aqui novamente, trazendo um pouco do compartilhar da palavra de Deus. E como os irmãos sabem, pela manhã estamos fazendo a exposição da carta aos Gálatas e hoje nós estaremos analisando o capítulo 5, onde paramos os versículos 13 ao 15. Eu peço que você em casa possa estar acompanhando a leitura do texto comigo. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para que não se destruam mutuamente. Vamos orar. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, a tua misericórdia, que nos traz aqui essa manhã. Nos usa, Pai, para falar, Pai, do teu evangelho, que o teu Espírito Santo nos guie em cada versículo, que nós possamos te conhecer melhor, Pai. E que essa verdade que está sendo dita aqui possa ser confirmada pelo teu Espírito Santo. E que ele venha, e que essa verdade possa frutificar em nossas vidas, mudando não apenas a nossa mente, mas o nosso ser. Que o teu evangelho, que a tua palavra possa trazer luz ao nosso entendimento e calor ao nosso coração. É o que nós te pedimos nessa manhã. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, como de costume, é sempre bom fazer uma contextualização de onde nós estamos. Vale lembrar que a carta aos Gálatas, ela tem um objetivo muito específico, que é combater os mestres judaizantes, aqueles homens que queriam ensinar, e o seu ensino era baseado em práticas que iam de contra a uma verdade fundamental do Novo Testamento. Esse ensino de regras e práticas, ele desafiava o princípio maior que veio para nós no Novo Testamento, que é a justificação pela fé. Se nós quiséssemos entender com a expressão, ficaria mais ou menos o seguinte: esses mestres diriam: primeiro, seja um bom judeu, continue praticando todos os rituais, cumpra todos os mandamentos, só assim você será um bom cristão. Esses mestres, eles mostravam um cristão plus, digamos assim. Só crer no sacrifício de Cristo, isso não é suficiente. Você precisa ter uma vida diferenciada, baseada nas práticas. Uma vida regrada à lei. Essa era a ideia desses mestres. E nós entendemos que, em muitos momentos, o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele tenta nos ensinar como conviver um com os outros. Ele tenta nos instruir a compreender as nossas diferenças,
Mas quando se trata de uma doutrina essencial da fé, aí o bicho pega. Aí o apóstolo Paulo não poupa esforços para mostrar a seriedade do perigo que uma mudança nos rudimentos da nossa fé, nos princípios fundamentais da nossa fé, pode gerar na vida da igreja. Como nosso pastor diz, Cristo mais alguma coisa é igual a nada. E podemos notar a seriedade do apóstolo Paulo, pois essa carta, se não me engano, é uma das únicas epístolas que Paulo não faz nenhum elogio aos seus leitores. Então nós entendemos que esse tema é fundamental, a justificação pela fé. Mas essa carta, ela nos trouxe até aqui tratando de alguns pontos importantes que vale a pena relembrar. A primeira coisa que o apóstolo Paulo nos mostrou até então é que a lei não nos justifica. A segunda coisa que ele nos mostrou é que a nossa morte em Cristo, ela nos garante a salvação da condenação que a lei nos traria. Vale a pena voltar um pouquinho para ler esse texto fundamental. Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 19 ao 21. A palavra de Deus diz: pois, por meio da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, essa verdade, essa certeza da nossa salvação mediante a fé em Cristo é um fundamento, é algo essencial. Mas tudo que vimos até então não quer dizer que a lei agora é inútil. Precisamos saber de uma coisa. Como disse Lutero, a lei nos leva até Cristo. E agora que estamos em Cristo, Cristo nos leva de volta à lei para a santificação. Deixamos de ver agora a lei como um fardo que devemos levar para sermos aceitos por Deus. Não. Agora a lei nos revela quem nós podemos ser em Cristo. A lei agora passa a ser não um fardo, mas uma inspiração, um desejo do nosso coração, pois o Espírito de Deus agora habita em nós. Então agora não é mais um medo da punição que nos motiva a obedecer a Deus, mas o amor torna-se o fundamento para cumprir toda a lei. Eu me torno agora escravo do amor e assim vou encontrar liberdade em Cristo. Então, o tema da liberdade é algo forte nessa epístola. E agora, a partir do capítulo 5, o apóstolo Paulo começa a nos mostrar essa verdade de maneira muito ativa. Na semana passada, o pastor Bob, ministrando do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12, ele nos mostrou como podemos experimentar a liberdade na nossa adoração. Como agora estamos livres para adorar a Deus de maneira profunda, íntima, não limitados a rituais, mas uma adoração sincera, podemos dizer, em espírito e em verdade. Mas agora, depois de falar tanto de liberdade, o apóstolo Paulo vem nos trazer um equilíbrio. Porque, de fato, muitos vão olhar
o versículo 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. E muitos fazem uma visão errônea do que seria liberdade. Então o apóstolo Paulo tenta trazer um equilíbrio, pois existem dois extremos. Existem duas figuras, duas pessoas que representam esses extremos. Até então, o apóstolo Paulo falou de um lado desse extremo, que é o legalista, que era o problema que eles estavam enfrentando na igreja dos Gálatas. Esses mestres da lei, que podemos dizer que eles resumiam-se em uma frase em relação à sua adoração a Deus: eu mereço, porque eu fiz, porque eu cumpri. Mas muitos vão querer negar a lei e viver de qualquer forma. A graça me perdoou. Cristo garantiu para mim um livre acesso a Deus e agora o que eu faço não importa. Mas eles se esquecem que a nossa liberdade, como dissemos, é uma liberdade que nos condiciona a viver de uma maneira diferente. Então agora o apóstolo Paulo vai trazer um equilíbrio no versículo 13 ao que a gente pode chamar dos libertinos. Enquanto os legalistas dizem em relação a Deus: eu mereço o seu amor, eu mereço a sua bênção, os libertinos dizem: eu não me importo, eu não ligo para a sua lei, você já me ama, isso para mim não faz diferença alguma. Só que esses dois extremos, eles estão fundamentados no mesmo ponto. Os dois desejam dar vazão à carne, porém, por aspectos diferentes. Então, por isso que ele diz: irmãos, vocês não foram chamados para... Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Nesse caso aqui, a carne não é a parte macia que reveste os nossos ossos. Não, a carne é a nossa natureza caída. A nossa natureza que é focada em servir o eu. E podemos fazer isso de duas formas: de uma maneira legalista e de uma maneira libertina. Então, vamos analisar um pouquinho como isso pode ser possível. Como é que dois extremos tão diferentes, eles são faces de uma mesma moeda? Então perceba que tanto legalista como libertino, ambos buscam a satisfação própria. Enquanto os legalistas buscam a satisfação por negar as suas vontades, eu sou regrado, eu vivo pela lei, eu cumpro todos os mandamentos, eu não faço essas coisas para obter a bênção, para ser merecedor diante de Deus. É o meu esforço, é a minha vitória, e isso me dá prazer. Por outro lado, os legalistas, ou melhor, os libertinos, eles buscam a satisfação não negando a eles nada. Eu não posso negar as minhas vontades, o que eu quero fazer eu faço. Eu não me importo com a lei, Deus não está preocupado com isso, então eu vou me preocupar em realizar as minhas vontades. Então ambos buscam a satisfação. Tanto o legalista quanto o libertino, ambos buscam a facilidade. Enquanto o legalista, ele elimina a necessidade de buscar a direção de Deus, o libertino ignora esta necessidade. O legalista vai dizer: olha, basta a lei.
Eu sei o que eu posso, o que eu não posso. Então, para que buscar a Deus? Eu não preciso estar buscando Deus constantemente num relacionamento pessoal. Eu não tenho a lei, é só cumprir isso aqui e está tudo resolvido. Os meus problemas se baseiam apenas em sim e não, e isso para mim é suficiente. Por outro lado, os libertinos dizem: para que a lei? Eu faço e não nego. Eu faço o que me dá na telha. Para que buscar a Deus? Ele já me ama. Então, ambos buscam um caminho mais fácil. Não é um caminho de dependência. Um caminho em que a cada dia crescemos com Deus. A cada dia nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Isso apenas não é cumprindo uma listinha de regras e nem muito menos ignorando a vontade de Deus. É através de um relacionamento. E por fim, tanto legalista como libertino, ambos estão escravizados e mais, desejam escravizar o outro. Ambos tentam ser um padrão absoluto. Quer seja o legalista, que se mostra como um referencial, e aqueles que destoam um pouco da sua rigidez, eles são excluídos, servem de chacota. Por outro lado, os libertinos, apesar de acreditar que vivem uma plena liberdade, eles são tão intransigentes, eles são tão rígidos como os legalistas. Porque se você confrontá-lo de alguma forma, se você, por algum momento, disser que ceder a essa vontade é errado, que você pensa de uma maneira diferente, você será tão rechaçado quanto por um legalista. Então, ambos são as faces de uma mesma moeda. O que aprendemos então até aqui? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use sua liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então nós vimos que o cristão sim é livre, mas a sua liberdade não o deixa sem direção. Nós somos levados a caminhar por um caminho. Mas também entendemos até então que não podemos limitar a extensão da nossa carne para algumas áreas da nossa vida. Talvez, quando a gente lê a princípio esse versículo, que não devemos usar a nossa liberdade para dar ocasião à vontade da carne, imaginamos que a nossa carne talvez seja apenas a imoralidade, seja apenas realizar desejos ilícitos, desejos ligados à sexualidade, à ganância, ao roubo. Mas os legalistas nos ensinam que a nossa carne também pode aflorar quando nós buscamos ter razão, defender a verdade, se a nossa motivação é apenas nos destacar e ganhar algo, quer seja de Deus ou do próximo que está ao nosso redor. Então, não limite o que é viver pela carne. Então, o que é a liberdade, segundo essa visão? Então, muitas vezes falar de liberdade, quer seja na filosofia ou em qualquer outra área do conhecimento, se torna algo muito vago. Talvez, para nós, nesse texto aqui, seria mais válido perguntar: somos livres de quê?
Aqui nós vemos que não devemos usar a nossa liberdade para dar vazão à carne. Mas o que é a nossa liberdade? Somos livres de quê? Então, a liberdade cristã não é uma liberdade para fazer a minha vontade sem respeitar o bem-estar do meu próximo. Nem tampouco fazer a minha vontade para satisfazer a minha carne. A minha liberdade é uma liberdade para me aproximar de Deus sem medo. Não é uma liberdade para explorar o meu próximo sem amor. Então, essa liberdade que nós vemos aqui, ela vai ser focalizada para algo que tanto o legalista quanto o libertino não podem viver. É uma vida livre para amar o outro. Todos dois, como a gente viu no início, eles buscam de maneiras diferentes se satisfazer, quer seja no cumprimento rígido da lei ou no desprezo total à vontade de Deus. E como é que podemos confirmar isso? Porque ele ainda diz no versículo 13: não usem sua liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então perceba que parece que acontece uma mudança. De certa forma, é um paradoxo. Eu deixo de ser escravo da lei, deixo de ser escravo da minha carne e, de certa forma, eu passo a ser escravo do próximo. Mas, na verdade, fazemos isso porque servimos, somos escravos de Deus. Mas talvez essa palavra escravidão não consiga refletir de fato o relacionamento que temos. O escravidão pode completar o sentido que não estamos livres para fazer o que quiser, mas estamos presos ao amor para cumprir a vontade de Deus. Isso agora não é um fardo, isso não é uma obrigação, isso agora faz parte de quem nós somos. Então, meu irmão, para que eu e você possa saber se somos escravos do próximo, ou melhor, se somos escravos da nossa carne, ou ainda estamos na escravidão da lei, o termômetro é o nosso próximo. Como vivemos a comunhão com o outro? Isso, a carta, a epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, o verso 16 e 17, consegue refletir essa mesma verdade. A palavra de Deus diz: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Muitas vezes dizer que somos escravos e servos de Deus é fácil, mas logo depois o apóstolo Pedro, ele vai mostrar uma maneira de identificar como servimos a Deus. E essa maneira é: tratem os outros com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. O apóstolo Paulo mostra, ou agora também o apóstolo Pedro vai mostrar, que a encarnação dessa liberdade em Cristo pode ser percebida na forma que tratamos o outro. O outro é o nosso termômetro, se continuamos escravos da lei e da carne. Então, voltando à carta aos Gálatas, vamos entender melhor como então podemos cumprir essa lei. Verso 14, ele diz: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Meu irmão, se você quer resumir
o que é glorificar a Deus, você pode dizer que glorificar a Deus é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Essa é a verdade fundamental que está expresso desde Levítico, desde o Antigo Testamento. Só que nós, porque vivemos pela carne, quer seja uma religiosidade sem Deus, ou uma libertinagem só focada no homem, nós não conseguimos viver e entender isso, que é tão claro. E os religiosos ignoravam essa verdade e tentavam se justificar de tantas formas, mas formas individuais, que não importa o relacionamento com o outro. Eu sou um homem santo porque eu dizimo, porque eu leio a palavra, porque eu estou no templo, porque eu faço sacrifícios. Mas Jesus sempre criticou os religiosos, porque lhes faltava misericórdia. A religiosidade falha quando olhamos para o outro. Assim como a libertinagem também. Porque dizemos que somos livres, vivemos um amor livre, mas na verdade o foco do seu amor é o eu, mesmo que isso escravize o outro. Então, começamos a entender que esse amor, essa liberdade, ela pode ser percebida quando nós vemos que agora eu estou livre para amar o outro, independente do que eu possa ganhar com isso, independente do que ele pode me dar. Isso envolve adoração, consciência de que aquele ser que está na minha frente é imagem e semelhança de Deus. Que Deus, que é infinitamente superior a mim, Ele o ama, mesmo que esse não ame o Senhor. Esse amor de Deus é expresso de forma geral para tudo que Ele criou. Ele amou a sua criação, Ele viu que ela era boa. Porém, nem todos vão reconhecer esse amor. E de maneira livre vão escolher viver longe do amor de Deus. E como consequência da sua escolha, receberão a sua ira. Mas mesmo a ira de Deus também é reflexo do seu amor. Então, através da lei, nós encontramos um caminho seguro para amar. Perceba que agora a lei muda de perspectiva. A lei agora não é um fardo que eu tenho que cumprir, mas agora a lei me mostra quem eu sou. A lei me leva a Cristo, que cumpriu toda a lei, vivenciou toda a lei, e é nele que eu quero me espelhar. Muitos dizem que amar não tem limites. Se nós estamos impondo limites ao amor, então isso não é amor. Só que a verdadeira liberdade não pode existir sem limites, sem disciplina. Conta-se uma história que um pastor levou alguns irmãos que fazem parte da sua comunidade a esquiar. E alguns desses irmãos se afastaram do grupo e decidiram esquiar além dos limites de sinalização segura. Porque eles imaginavam, não, fora desses limites existe adrenalina, vai ser mais radical, vai ser melhor. E eles foram, e por um momento foi muito prazeroso, até que uma avalanche aconteceu. E alguns daqueles que foram não voltaram com vida. Então nós percebemos que os limites da palavra de Deus, eles são colocados para nos libertar de um caminho de morte, de sofrimento. Deus nos mostra o que é o amor, porque Ele é amor. E Deus nos mostra como amar.
Porém, esses limites, essa disciplina, nunca deve se transformar, de certa forma, numa lei. Eu quero exemplificar. Deus nos mostra que devemos orar. Só que muitos querem fazer da oração uma lei, um momento rígido, fechado, porque acreditam que se eles não orarem, a sua posição diante de Deus pode mudar. Deus pode olhar para mim com cara feia, porque eu não estou orando. Então eles fazem daquilo que é o nosso privilégio uma lei rígida, que nos afastam de um verdadeiro relacionamento com Deus. O que Deus nos exorta na sua palavra revela o melhor caminho para chegarmos a Ele e ao próximo. Mas isso não é vivido de forma natural. Infelizmente, o que encontramos no verso 15 também faz parte da nossa realidade. Enquanto no verso 14 ele diz: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Se você viver uma vida de amor, você vai cumprir a lei. Mas nós não vivemos assim. E isso vai se refletir no versículo 15, onde a palavra diz: mas vocês se mordem e se devoram uns aos outros. Cuidado para que não se destruam mutuamente. O apóstolo Paulo mostra meio que uma ilustração primitiva para demonstrar àqueles que ignoram a lei no sentido de vivê-la pelo amor, pela gratidão a Deus, entendendo que ali é que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade, e eles vivem uma vida animalesca. Eles se devoram uns aos outros, se mordem. É meio que uma vida pelo instinto de sobrevivência. A lei do eu, a lei do mais forte. E tudo isso vai nos levar à destruição. Nós vivemos num mundo dividido porque o homem só olha para si. E quando eu digo para si, isso pode ser um grupo bastante específico, que vai trazer privilégios para ele. Mesmo que esses privilégios excluam uma outra grande maioria. É por isso que hoje no Brasil nós temos brigas, divisões e até uma destruição de relacionamentos e famílias por causa de posições políticas. Eu sou direita, eu sou esquerda. Eu sou o dedinho assim, eu sou o dedinho assim. Muitos vão querer lutar pelos seus privilégios. Funcionários públicos, privados. Outros vão se dividir pelo gênero, homens e mulheres, héteros, LGBT e muitas outras letrinhas. Nós estamos caminhando para um mundo de destruição, um mundo de divisão, porque acreditamos que estamos vivendo e usando a liberdade da melhor maneira. Mas isso é escravidão. O que todos nós não conseguimos perceber é que o nosso grande problema não é a nossa fraqueza. Nós não somos apenas fracos para fazer o que é certo. O nosso problema é que nós não somos fracos o suficientes para desistir de fazer o certo e deixar Deus nos ensinar e nos levar a fazer o que é correto. Muitas vezes nós queremos viver a liberdade e mudar esse mundo, mas é pela força do nosso braço, quer seja pelo legalismo ou pela libertinagem. Mas o que isso tem gerado no mundo é divisão, é separação, é um caminho de morte.
Todos estão na mesma condição. E só há uma forma de mudar isso, que é viver pelo Espírito. E é isso que nós vamos trabalhar na próxima semana. O único caminho real, um caminho que nos leva à liberdade, onde somos livres para viver a lei, para amar o próximo, quando a nossa vida ela é guiada pelo Espírito. Então que Deus hoje possa lhe desafiar para que você repense o que você imagina que é ser livre. Como podemos viver a liberdade que a palavra diz? Que tipo de pessoa você é? Você é um legalista que trata os outros de maneira rígida, que quer ser o padrão, que se preocupa com o que os outros pensam por causa da sua imagem? Ou você é um libertino que não está nem aí para o outro, que quer levar o outro a um caminho de destruição, porque isso talvez vai lhe trazer prazer. Você quer usar o outro para realizar suas vontades. Será que nós entendemos a nossa verdadeira liberdade? Nós somos livres. A vida do cristão é uma vida de liberdade, mas a verdadeira liberdade é ser como Cristo. Que Deus nos ajude a refletirmos essa semana e que possamos sentir o Espírito Santo confirmando no nosso coração que a vida que vivemos agora é vivida pela fé em Cristo. E agora o Espírito nos guia e nos capacita a vivermos e a sermos como Ele foi. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Amém, queridos. Nós vamos agora encerrar esse momento de culto com uma oração final cantada, a música Oferta de Amor. Que todos tenham um feliz domingo e uma feliz semana com Jesus. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero
o teu querer. Faça o que está em teu coração, meu Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais.